E também, lá em... Deixa eu só abrir aqui, peraí. Lá em Jeremias 1:5, a palavra do Senhor vai nos dizer, né? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Nós vamos falar hoje sobre uma história muito interessante, que é a história de Raquel e Lia, duas mulheres completamente diferentes, mas que tinham propósitos, né? O que me chama muita atenção, principalmente no primeiro versículo que eu li, eu já falei sobre isso aqui com vocês, é que quando Lia teve Judá, ela louva ao Senhor, como se ela estivesse entendendo, porque até então os filhos dela eram para tentar conquistar o marido. Mas quando ela tem esse filho, é como se ela entendesse o propósito. E aí ela fala: desta vez eu louvarei ao Senhor. Sabe, irmãs, muitas vezes nós estamos na caminhada e nós estamos assim como Lia. Lia se sentia inferiorizada. A Bíblia mesmo fala que ela tinha um semblante mais meigo, né? Quanto Raquel já era mais robusta. Né? Então, provavelmente, ela se sentia mais inferior à irmã, mais feia, indesejada, porque Jacó desejava mais a outra. E muitas vezes nós somos assim diante do Senhor. Nós nos sentimos inferiores a outras pessoas, a outras mulheres, a outras situações. E não existia diferença entre Raquel e Lia para o Senhor. Deus tinha um propósito para cada uma delas, independente de como elas se sentiam. E assim, quando nós entendemos, irmãs, o propósito de Deus para as nossas vidas, é quando nós saímos da situação onde Lia se encontrou, muitas vezes, de sentir inferior. A Bíblia fala que o Senhor nos escolheu antes mesmo de nós nascermos. Existe um propósito para mim e existe um propósito para você. O propósito de Raquel não era o propósito de Lia, e o propósito de Lia não era o de Raquel. Ambas o Senhor amou e ambas o Senhor teve um propósito, assim como Ele tem para cada uma de nós. Então, se você se sente hoje, né, às vezes como Lia, pensa que existem outras mulheres que são mais capacitadas, mais bonitas, que têm mais dons, têm mais talentos, têm uma família mais bonita, têm um esposo que ama, né, que você possa entender que o Senhor, Ele tem um propósito para você aonde você está. Enquanto a gente não entende isso, a gente não consegue louvar ao Senhor. A gente não consegue engrandecer o nome de Deus, porque nós começamos a procurar desculpas. Por que a minha vida é assim? Por que eu sou assim? Enquanto Lia ficava pensando, por que Jacó não me ama? Por que eu sou mais feia? Raquel ficava pensando, por que eu não posso ter filhos? Por que a minha irmã é que está tendo os filhos? Por que eu sou estéril? Entendem que cada uma de nós vai arrumar uma desculpa para algo? Mas o que nós temos que entender é que o Senhor nos escolheu, que Ele nos chamou e que Ele nos ama e Ele tem um propósito para nós. Então, que essa história possa trazer para nós hoje, através da irmã Vânia, muitos aprendizados e um momento de reflexão, para que a gente possa, através dessas duas mulheres, entender o propósito de Deus para a vida de cada uma de nós, na circunstância que nós estamos vivendo hoje. Porque cada uma de nós vive uma história, vive uma circunstância diferente, e o Senhor quer trabalhar em cada uma delas. Amém? Vânia, a palavra está com você, minha irmã. Vamos orar? Senhor, graças te damos por estarmos aqui, Deus. Obrigada, Deus, por mais um momento em que nós podemos desfrutar da palavra do Senhor. Obrigada por esse momento de deleite, esse momento, Senhor, de refrigério para as nossas almas. Que o nosso coração possa estar totalmente entregue, para que nós possamos viver e compreender a Tua palavra. Que o Senhor possa ir de encontro aos nossos corações, através daquilo que a Vânia vai trazer, Deus, sobre a história dessas mulheres, sobre os momentos que elas tiveram, e que, em nome de Jesus, o Senhor possa tocar em nossos corações, para que nós venhamos sair daqui transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Cuida da Vânia, da sua família, que o Senhor continue usando essa irmã, a irmã Natália, que está cuidando também desse estudo, que o Senhor fortaleça essas irmãs,
Dê a elas a sabedoria do alto, Deus, para que elas possam refletir aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo pegou caneta, gente? Depois tem que devolver para a Natália, né, Natália? Boa noite para vocês, minhas irmãs, graça e paz. Mais uma vez aqui, né, a gente vai estar ministrando a palavra, que não sou eu, e sim o Espírito Santo que vai falar por mim, tá? Eu peço a Ele que as minhas palavras sejam a dele, né? Então, a gente vai começar a falar hoje sobre duas mulheres da Bíblia, né, que a gente tem. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu fiquei impressionada com tanta riqueza de detalhes. E é igual uma novela. A gente pode falar que a gente pode dar um nome de Raquel e Lia e uma promessa, né? Porque na Bíblia a gente tem uma promessa e duas mulheres e um homem, né? Então um homem são as duas mulheres e uma promessa. Então primeiro a gente vai ver, né? A gente vai ver a parte arqueológica e a gente vai ver o contexto histórico que ela vivia, sobre um pouco de Jacó. A gente vai falar separadamente de Raquel e de Lia, tá? Então, eu quero que as irmãs aproveitem bastante o estudo, tá bom? Então, o tema que eu coloquei foi Raquel e Lia entre rivalidades e promessas, porque a gente teve muita rivalidade e a promessa de Deus para elas, né? Então, a gente vai começar a entender primeiro. Não liguei. Vamos começar primeiro uma breve história de Jacó, tá? Quem foi Jacó? Jacó, ele era filho de Isaque e Rebeca e neto de Abraão. Gente, Jacó era filho de crente, neto de crente, mas ele não era crente, né? Então a gente vê que Jacó, ele vem de uma família que era devota a Deus, era temente a Deus, né? A gente viu a história de Isaque, a gente viu a história de Abraão, e Jacó está nessa linhagem, mas ele não era crente, né? Vivia junto com o pai, né, e a mãe e o seu irmão. Ele era gêmeo de Esaú. Ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. Então, Jacó, lá em Gênesis 25 e 26, vai falar do nascimento dele, né? Ele era gêmeo do seu irmão Esaú, e quando a Rebeca estava grávida, Deus falou com Isaac, e ali tinha duas nações, né? E quando nasceu, Jacó veio segurando o calcanhar de Esaú, por isso do nome dele Jacó, tá? Significa calcanhar ou suplantador. Então, ele se chamava calcanhar, né? No hebraico, ele se chamava calcanhar, que nasceu agarradinho no calcanhar ali do seu irmão. E nós temos Esaú, que o significado é peludo, né, cabeludo, e ele era era irmão gêmeo de Jacó, né? Então, ele recebe a bênção, ele engana o seu pai e recebe a bênção da primogenitura, né? A gente vê lá em Gênesis 27 que ele engana o pai dele, se passa pelo seu irmão Esaú e ganha e recebe a bênção do pai. E antes disso, ele já tinha comprado a primogenitura lá do seu irmão, passado ele para trás também. Então, Jacó, além dele não ser crente, ele era trapaceiro, né? Ele era trapaceiro. E quando ele
Vocês podem ler na história, lá em Gênesis 27, a gente não vai se aprofundar muito nas leituras, porque o tempo é corrido, mas eu vou disponibilizar novamente o estudo lá no grupo, e lá tem toda a sequência para vocês estarem lendo, tá? Vou só dar uma pincelada aqui na história. Quando ele rouba a primogenitura do seu irmão, depois a mãe dele esquematiza tudo para ele receber a bênção da primogenitura do pai. Ele se veste igual Esaú, porque, gente, Esaú era forte, ele caçava, né? E Jacó não, Jacó era mais do lar. A gente pode falar que o Esaú era mais grosseiro, e o Jacó era aquele rapaz que gostava mais de ficar em casa, aquele mais Nutella, né? E o Esaú era o que pegava né, a onça ali, o leão mesmo, e o Jacó não, ele ficava mais em casa, né? E a mãe dele também arquitetou, né, essa trapaça dele, né? Ele foi lá, se vestiu igual o Esaú, colocou pele no corpo, porque o Esaú era peludo, e ele chegou para conversar com o seu pai, e seu pai pergunta a ele: quem é você? Ele vai e fala que ele era Esaú. Ele não era Jacó, ele era Esaú. O pai dele, né, Isaac, já mais velho, sem enxergar, deu ele a bênção, né? Depois, Esaú chega, vê o que aconteceu, Jacó foge com medo de Esaú matá-lo, né? Então, Jacó, ele era trapaceiro, ele vivia no calcanhar do seu irmão, né? E ele não tinha nada que agradasse a Deus, nada. Nós vamos ver que Jacó foi escolhido por Deus, não porque ele fez, e sim pela misericórdia de Deus, porque Deus já tinha um plano para ele. Porque a gente não consegue fazer nada para Deus nos aceitar. É só pela graça e pela misericórdia dele. E esse é Jacó. Esse é Jacó. E, para vocês terem uma ideia, Jacó é o nome mais citado na Bíblia. Até mesmo, ele é mais citado do que os seus antepassados, Isaac e Abraão. Ele é o pai das 12 tribos, né? É ele que luta com Deus, é ele que Deus dá a promessa, né? Confirma a promessa, e ele não tinha nada que merecesse isso de Deus, nada. Então, a gente tem que entender que nós não merecemos tudo que a gente faz. Deus não precisa de nenhum merecimento. Deus não precisa que a gente faça nada por Ele. Ele vem até a gente por misericórdia mesmo. Então, Jacó foi pai das 12 tribos, né? Ele teve 12 filhos que se tornaram os 12 patriarcas, né? Que são as 12 tribos de Israel. Ele tem um nome mudado por Deus para Israel, após lutar com um anjo. Esse anjo era o próprio Deus, tá? Lá em Gênesis 32, 28, narra a luta dele, né? Ele enfrenta a dor de perder o seu filho José, que foi vendido por escravo, mas reencontra no Egito, e ele morre. E eu trouxe uma curiosidade para vocês, que na Bíblia não fala, mas a gente consegue fazer as contas. E as contas estão na Bíblia, tá? Jacó, quando ele saiu de casa, quando ele brigou quando ele trocou, ele fez essa façanha aí com Esaú, ele saiu de casa aos 77 anos. 77 anos. Ele era um rapaz, né? Nós vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta, para vocês entenderem, tá? Jacó, eu vou fazer a conta e vocês vão fazer aí na cabeça de vocês, e vocês vão entender que ele sai com 77 anos. Então, vamos lá. Vamos ver a veracidade dos 77 anos que eu estou dizendo. A Bíblia diz que ele passou 14 anos em Padã Aram, tá? Ele trabalhou 7 anos por Raquel e 7 anos por Lia, ok? Então, tá. Se ele trabalhou 14 anos, de 77 com mais 14, nós temos 91 anos. Depois, com 91 anos, nasceu José, né? 91 anos nasceu José. Depois que nasce José, ele quer voltar
da terra dele, e quer voltar lá da casa do seu tio Labão, ele quer voltar para a casa dele, né? Só que o Labão não deixa e ele pede ele para trabalhar mais 6 anos, depois que ele teve José, tá? Então, aí a gente vê que ele ficou fora de casa 20 anos. 14 anos que ele passou trabalhando, mais 6 anos que o Labão pediu ele para trabalhar. Então, já foram 20 anos. E agora ele tem 97 anos. José tem 6 anos. Ele já tinha seus 11 filhos. Com 97 anos, Jacó já tinha os seus 11 filhos. O último, que era Benjamim, ainda não tinha nascido, tá? Ele saiu da terra do seu sogro, lutou com Deus. Quando ele lutou com Deus, ele tinha 91 anos. Foi quando ele se converteu, né? Quando ele lutou com Deus. José tinha 17 anos quando foi vendido como escravo para o Egito. Tá? Isso aí está na Bíblia, tá? Ele tinha 17 anos. Então, aí a gente vai somar 97 anos mais 11, nós temos 108 anos de idade que Jacó tinha quando José é vendido. Então, Jacó tinha 108 anos quando José foi vendido. Né? Então, José ficou lá no Egito 22 anos, antes de levar a família toda. Né? Foram 22 anos lá no Egito, que lá ele trabalhou 7 anos. Na história de José, quando vocês fazem as contas lá, ele ficou 22 anos lá. Tá? Então, aí agora a gente pode somar. 108 anos que Jacó tinha quando José foi para o Egito, mais 22 anos que José ficou no Egito, então nós temos 130 anos. Aí, com 130 anos, o Jacó foi para o Egito encontrar José. Lá, Jacó viveu 17 anos. Então, de 130 anos que ele tinha, mais 17, a Bíblia nos relata que Jacó morreu com 147 anos. Então, nessas cronologias, a gente consegue fazer as contas. A idade de 77 anos não está, mas quando você faz as contas de todas essas idades que estão na Bíblia, a gente consegue identificar os 77 anos. Não foi eu que fiz as contas, quem fez as contas foi o Hernandes Dias Lopes. Tá bom? Foi uma pregação dele que ele faz essas contas. Vou disponibilizar depois essas contas para vocês, tá? Mas é só a título de curiosidade que ele saiu de casa com 77 anos. Tá? Rapaz, gente, ele morreu com 147, olha para você ver, de 77 para 147, rapazinho, né? Então, esse foi Jacó, né? Um homem de 77 anos que sai da casa dos seus pais, fugido, né? Corrido, porque a mãe arquitetou e ele queria. Agora ele foge e vai para a terra do seu tio Labão, né? Lá ele encontra uma moça linda na beirada do poço, dando água para suas ovelhas, né? Depois eu vou falar que o significado de Raquel é ovelha. O pai dela deu ela o nome de ovelha porque ele trabalhava com as ovelhas, né? Então ela tinha um significado de ovelha. Jacó, muito forte, viu aquela mulher linda. Né? E ele, olha outra curiosidade. Naquela época, as mulheres só andavam com os olhos destampados, o resto do corpo tudo coberto. A Raquel, ela era, que topou com ele lá no poço, Jacó se apaixonou pelos olhos de Raquel. Raquel, a gente pode falar que ela tinha os olhos de fogo, aquele olhar que encantou Jacó. Os homens olhava aquele olhar e aquele olhar dela cuspia fogo pelos olhos, de tão linda que era ela. E ele se apaixonou pelos olhos de Raquel, né? E ele demonstrou para Raquel que ele era forte, que ele era, né? E que ele era o tal lá, né? E ele se apaixonou por Raquel.
né? Então, ele foi, a hora que ele ficou sabendo que ela era a filha, né, do seu tio, né? Então, a Raquel era filha do Labão e a Lia também era. A Lia era a irmã mais velha da Raquel. Lia, ela não tinha o olhar igual a Raquel. A Lia tinha um olhar triste, um olhar cansado. Sabe qual que é o significado do nome de Lia? Lia é Leia, em hebraico. E Leia quer dizer cansada. Quando a mãe dela teve ela, sabe quando a gente está naquela força para... me desculpe o palavreado, mas é assim que a gente fala. Quando a gente está para parir e a gente para e a gente está cansada, a mãe dela estava cansada. Ai, cansei. Pôs o nome da Lia de cansada. Lia significa cansada. Aí a gente vê que quando a gente não sabe o significado dos nomes dos filhos da gente, eles pegam o significado do nome. Então, Raquel, ovelha, fogosa, Lia, cansada. Elas se tornaram esposas de Jacó, né? Nós vamos ver aí como que foi esse relato, né? E tiveram os filhos que deram origem às 12 tribos, né? Então, aí eu coloquei o significado, o perfil de cada uma, né? Então, olha lá, olha, o significado de Lia, cansada ou vaca selvagem. E a Raquel, ovelha. A aparência da Lia, olhos sem brilhos, delicados, mas sem brilhos, cansados, né? E a Raquel, um olhar bonito, fogoso, um olhar que... Já viram aquelas mulheres do Egito, que aquele olho que você olha, aquele olho parece ser maravilhosa? É aquele olhar. Ela era o status de Lia, desprezada por Jacó, e da Raquel, amada por Jacó. Fertilidade, a Lia era fértil desde o início, e Raquel estéril por um tempo. Os filhos da Lia, 6 filhos mais uma filha, de Raquel, 2 filhos, Benjamim e José. A reação emocional da Lia, deseja ser amada, e da Raquel, inveja na fertilidade da irmã. Depois eu quero que vocês leiam, quando a gente vai falar do casamento, desse encontro de Jacó com Raquel. Gente, quando a gente lê, vocês vão ler e vão prestar atenção no que eu estou falando. O nome de Deus não é citado nenhuma vez. Deus não Jacó não consulta Deus. Ele fez errado lá na casa dele e fugiu. Ele não consultou a Deus. Chegou lá, ele viu a Raquel, apaixonou por ela. Ele não fez igual o seu pai, que orou e queria uma esposa. Ele chegou e falou assim, é com essa que eu vou casar. Só que era com essa que Deus queria que ele casasse? Não. Era uma promessa. A promessa não era para Raquel. A promessa era para Lia. Quem ia ser exaltada era Lia, não era Raquel. Só que com quem que Jacó apaixona por quem? Raquel. Só que a promessa não era dela, né? Então, depois que a gente viu o perfil dela, a gente vê que todo o perfil de Lia é triste. O perfil da Lia era uma mulher triste, uma mulher muito escondida. Ela se escondia atrás dos véus e ela não tinha nem aquele brilho no olhar de encantar, de encantador. Ela era uma pessoa sofrida. E a Raquel não. A Raquel, todo o perfil da Raquel era um perfil de uma mulher maravilhosa, que ia conseguir pretendente a rodo. A Lia não. A Lia era uma mulher muito, muito reservada, muito discreta, né? E a Raquel não. Né? Então, essa é a Raquel e essa é a Lia. Apresenta a Raquel e a Lia para vocês.
Aí agora, nós vamos ver o que aconteceu com o pai dessas duas. Nós temos Labão, que é tio de Jacó, irmão do seu pai Isaque. Ele ficou lá, né, na terra quando Isaque saiu para casar com Rebeca. E ele ficou lá com a sua família, lá na cidade deles lá. Aí, lá em Gênesis 29:16, a gente vai ler o engano, né? Jacó amou Raquel, foi amor à primeira vista. Desde o início lá, que ele topou com ela lá no poço, né? E o que acontece? Naquele tempo, nós temos alguns relatos. Vocês lembram que eu falei com vocês que a gente tinha, lá naquela época, tinha as leis, né? A gente tinha o código de Hammurabi e a gente tinha outros códigos. Um deles é o código, os tabuletos de Nuzi. Esses tabuletos de Nuzi, eles relatam, eles falam o que poderia acontecer. Como que uma mulher era dada em casamento. Teria que ter o dote. Gente, literalmente, as filhas eram vendidas. Vendidas. Porque para casar com as filhas, teriam que ter um dote. Jacó tinha dote? Não, ele saiu com uma mão na frente e outra atrás. Saiu só com a roupa do corpo, fugido da casa dos pais. Então, ele chegou lá e não tinha dote nenhum. E ele se apaixonou por Raquel. O que o tio dele fez? Viu que ele era um bom cuidador das ovelhas, né? E ele falou assim, esse vai ser o dote. Ele falou assim com Jacó. O Jacó falou com ele, eu quero casar com a Raquel. Labão, mais que depressa, falou assim, beleza, você não tem dote, vai trabalhar 7 anos por ela. Na lei, lá nas tabuletas de Nuzi, isso poderia. Então, aconteceu isso. Jacó trabalhou 7 anos rindo até aqui no Candoreia. Até aqui, ó. Trabalhou lá, bonitinho, 7 anos passaram como se fosse uma semana. Né? Só que a Lia era a mais velha. A Raquel era mais nova. Gente, olha para vocês verem. A Raquel era linda. Labão não ia ter dificuldade para arrumar pretendente para ela. Ele estava tendo problemas em arrumar pretendente para quem? Para Lia. Mas que depressa ele viu que Jacó estava lá. Ele queria Raquel. Trabalhou 7 anos para Raquel. Agora, ele acha que vai casar com a Raquel. Né? Lembra que Jacó era enganador? Ele arrumou um que enganava ele melhor ainda. Por quê? Labão esquematizou tudo. Ele está pensando que vai casar com a Raquel, mas ele não vai casar com a Raquel. O que aconteceu? Ele trabalhou, cumpriu, pagou o dote. No dia do casamento, Labão embriagou Jacó, porque a festa durava 7 dias. Só que a noite de núpcias, que era no primeiro dia, o homem deveria dormir com a esposa. E ele, olha para você ver como que é, né? Jacó achou tanto que ele ia casar era com Raquel, que ele chegou para o Labão e falou assim, traga a minha esposa. Aí ele já achava que era isso. Aconteceu a festa do casamento, na noite de núpcias, o código lá, a mulher tinha que colocar o pano de sangue, né, depois da primeira relação sexual, lá para todo mundo ver que ela era virgem. O que aconteceu? Com as luzes tudo apagado, porque não era igual hoje, que tem holofortes, né, quando casa, né, nas festas de casamento hoje, tem luz para tudo quanto é lado, né? Lá não. Era tudo muito escuro, né? Ali na tenda, às vezes uma luzinha baixa, Jacó embriagado, deve ter bebido demais da conta, festa de casamento. Labão leva quem? Lia. Coitada, né, da Lia. Porque a Lia, eu fico com dó da Lia, né? Porque, coitada, Jacó foi lá, trabalhou 7 anos, rindo à toa para casar com Raquel, chega e vai ela, sem ter conhecimento nenhum de quem era Jacó. Eu fico imaginando, né? Jacó morou lá. Então, ele devia conversar com a Raquel, não devia?
Ele mostrava para Raquel que ele gostava dela. E a Lia não. Aí chega na noite de núpcias, quem que Labão leva? A Lia, para dormir com Jacó. Jacó passa a noite com Lia. No outro dia de manhã, está lá o bonitinho, o paninho lá. A hora que Jacó acorda, quem que está do lado? Lia. E ele sai bravo da tenda. Vai atrás do tio dele e fala assim, você me enganou. Gente, olha essa palavra. Você me enganou. Eu fico pensando, né? Deve ter pensado assim, eu te enganei. Deus deve ter pensado assim, pensou, né? Você arrumou um que enganou você melhor do que você enganou seu irmão. Porque Jacó era enganador. Labão foi mais ainda. O que aconteceu? Labão, Jacó não pôde devolver a Lia. O que aconteceu? Labão agora propõe a Jacó a trabalhar mais 7 anos em troca para casar com Raquel. Gente, tristeza. As filhas foram vendidas. Vendidas. E a Raquel queria, né? Ela também queria casar com Jacó. Ela também apaixonou por ele. E o Jacó agora, casada com Lia, e agora tem que casar com Raquel. Gente, a bigamia naquela época, Deus nunca concordou com a bigamia. Nunca. Mas só que vocês já, quando vocês leem a Bíblia, vocês verem que Deus permite que as coisas aconteçam para Ele cumprir a vontade dEle. Deus não aceita a bigamia. Mas Deus, Ele viu aquilo ali acontecer e Ele deixou acontecer para cumprir o propósito dEle. Os planos de Deus nunca são frustrados. Então, Ele permitiu a bigamia para o quê? Para acontecer a promessa. Né? Então, Deus não corrobora, né, com essas coisas pecaminosas. Mas muitas das vezes a gente vai ler na Bíblia que Ele aceita para o seu plano ser cumprido. Tá? Por isso que a gente vai ver muito isso na Bíblia. No entanto, deu tão errado a bigamia que na lei de Moisés, o que acontece na lei? Uma das leis, não case com sua irmã. Porque a gente vai ver que há o problema que vai dar entre Lia e Raquel. Na lei de Moisés, depois Moisés não pode casar com parente, muito menos com irmão. Por quê? Deu problema. Né? Aí agora, o Labão propõe Jacó trabalhar 7 anos por Raquel. Novamente, Jacó trabalha os 7 anos. Né? Agora, ele casou com a Raquel. Só, gente, que a Lia ficou desprezada. Porque ele amava a Raquel. Ele sempre quis Raquel. Olha para você ver, ele ficou 14 anos trabalhando para conquistar um casamento que ele queria. Só que Deus não queria o casamento de Raquel. Ele queria era Lia. Ele queria era a desprezada. Ele queria era aquela que estava ali no cantinho amuada ali. Ele queria, a promessa ia ser cumprida através dela. Só que, novamente, Jacó trocou os pés pelas mãos. Né? Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, agora Jacó está casado com Lia e Raquel. Né? Aí agora, no casamento com Raquel, Jacó só percebe o engano na manhã seguinte, né? Aí propôs o casamento, agora ele casou, né? Casou com a Raquel e beleza. Agora, Jacó amava mais Raquel do que Lia. Lia se sentia rejeitada e buscava o amor de Jacó. Gente, Deus, ele é tão perfeito que, olha, a Raquel era estéril. No início, a Raquel era estéril. E quem poderia dar filhos a Jacó era Lia. Toda vez que Lia tinha um filho, ela colocava o nome dele naquele nome que honrava o marido, que queria que o marido chegasse mais para ela. Quer ver? Eu pus o nome dos filhos.
Olha aí, o primeiro nome, Rubem. Não, eu pus só aqui, gente. Acostumada a colocar aqui. Primeiro nome, Rubem, eis um filho. O que quer dizer Rubem? Primeiro filho que a Lia deu a Jacó, ela estava tão assustada, ela assustou que a hora que nasceu o filho, Rubem, ela falou assim, vede um filho, Rubem, pô, o nome dele de Rubem, significado, vede um filho. Esse filho, ela pensou assim, agora meu marido vai olhar por mim. Todos os filhos dela era assim. Simeão, Deus ouviu as preces dela, gerou. Levi, apegado, ligado. Judá. E assim ela foi colocando os nomes. Quando chegou, em Judá, ela já tinha parado. Parece que ela já tinha ficado cansada. E ela viu que agora ela teria que entregar a vida dela a Deus. E pedir a Deus que ajudasse ela num momento difícil. Porque ela estava passando por um momento tão difícil que todos os filhos que ela já teve, os 3 filhos, nenhum marido dela olhou para ela. Ele só tinha olhos para Raquel. E agora ela pensa assim, ela entrega a vida dela a Deus e vem um filho. E o que agora ela faz? Darei louvores. Judá. Colocará o nome de Judá. Então, a Lia, ela era uma mulher que ela era fértil. E a Raquel, pelo contrário, tinha inveja da irmã, porque ela não era. Raquel não entendeu os planos de Deus. E Lia, ela estava ali dando os filhos a Jacó, mas o Jacó não olhava para ela. E aí, voltando aqui, uma reflexão. Quais as consequências da preferência de Jacó por Raquel? O que vocês acham quais foram as consequências? Jacó, ele queria tanto um filho de Raquel, mas ele via que ela não conseguia. E só via filho de Lia. E ele amava era Raquel. E toda vez que a Lia dava um filho a ele, ela queria outro e colocava aquele nome mais triste no filho, porque o Jacó não conseguia amar ela. E ela, gente, ela buscava o amor do seu marido. E o Jacó não tinha olhos para ela. Não tinha. E Lia vivia triste. Porque o Jacó deixava ela de lado por causa de Raquel. Como Deus agiu diante da rejeição de Lia? Dando ela filhos. Deus deu ela filhos, fez ela fértil. E Jacó aí foi tendo a sua descendência, Foi tendo a sua prole, foi gerando os filhos. E Raquel não. A promessa começa a se cumprir em Lia. Aí agora nós temos algumas aplicações espirituais. Lia foi rejeitada por homens, mas amada por Deus. Lia foi rejeitada pelo seu marido, mas Deus honrou Lia em todos os momentos da vida dela. Ela era desprezada, só que Deus a honrou. Raquel teve beleza e amor, mas enfrentou frustração e morte precoce. A Raquel, ela tinha tudo que uma mulher queria ter. Formosura, beleza, o amor do seu marido, mas ela não tinha os filhos. Não tinha. Ela se sentia inútil ali, sem dar filhos ao seu marido. Só que ela tinha beleza. Só que a beleza acaba. A morte vem para todos. Mesmo em meio à rivalidade, ciúmes, engano e dor, Deus conduziu a história de Raquel e Lia para a formação do povo de Israel. Ele não espera perfeição para agir.
Ele transforma nossa fraqueza em palco da sua graça. Deus, gente, não precisa de nada para acontecer. Ele faz acontecer. Jacó não tinha merecimento nenhum. Só que Jacó foi escolhido por Deus desde antes dele nascer. Lá no ventre da sua mãe, ele já brigava com seu irmão. Quando Deus fala, aí tem duas nações. A Bíblia fala que ele amou Jacó e se aborreceu com Esaú. A gente vê que Deus, ele tem um plano perfeito. E aqui a gente viu que mesmo em meio a tanta rivalidade, tanta briga, imagina que leito conjugal Jacó tinha ali. Duas esposas, e entre essas duas esposas ainda tinha concubinas. Tinha mulheres ainda, tinham servas que veio junto com o casamento, que elas ainda disputavam e elas dormiam ainda com Jacó e deram ele filhos. Imagina que confusão. Que confusão. E isso Deus não concorda. Mas os planos de Deus são os mesmos sempre. Então, através de tudo o que aconteceu, de todas as rivalidades, de todos os ciúmes que aconteceu, gente, a Lia era desprezada por Raquel. Sempre foi desprezada por Raquel. E a Raquel tinha ciúmes de sua irmã porque ela era estéril. E sempre a Lia estava dando filhos. E a Raquel não. Ela tinha ainda ciúmes. Então, em meio a esse ciúme, há um engano que a gente vai ver que teve. E a dor de Lia, Deus conduziu a história das duas. Porque da descendência de Lia veio Judá. E de Judá veio o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. É da descendência daquela que foi rejeitada que veio o Salvador. É daquela descendência, daquela mulher que era invisível para Jacó, que ela foi vista por Deus. A beleza de Raquel não teve nenhum significado aí para Deus. Não teve. Porque a promessa era para Lia. Então, nós vamos ver que tudo o que aconteceu tinha um propósito. Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Ninguém está nesse mundo à mercê da sorte. Todo mundo está nesse mundo pela misericórdia, bondade do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E é através dele que nós vencemos. Muitas Lias, né, a gente pode colocar a Lia como muitas pessoas que a gente conhece, desprezada pelo marido, só serve para dar filhos, não é amada, mas você pode ter certeza que essa Lia é vista por Deus. Então, nós temos que entender o propósito de Deus para a vida da gente. Olha, na história de Jacó, ele foi se converter quando ele lutou com Deus, lá no vale de Jaboque. Lá, falei com vocês que ele era filho de crente, neto de crente, mas não era crente. Ele se converteu quando ele lutou com Deus. E Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Quando a gente muda, a gente tem que mudar radicalmente mesmo. Deus mudava o nome do povo, é para mudar, é tudo. Porque Jacó, o nome Jacó é enganador. E quando ele se converte, ele entrega a vida dele para Deus. Ali Deus mexe até com a estrutura física dele. Deus deixa ele manco. Deus pode mexer na nossa vida e nos tirar uma perna, um braço, mas é o propósito dele ali para você. Jacó precisou de passar por isso para se converter. E o nome dele agora virou Israel. E agora ele vai ser pai de grandes nações. Então, enquanto não aconteceu
dessa luta, e ele não viu que ele estava lutando com Deus, o próprio Deus ali, porque era Deus, porque a gente pede bênção, é só para Deus, não é para anjo. Quando a gente vê na Bíblia, lutou com o anjo, mas ele lutou com Deus, porque no final ele pede a bênção. Nenhum anjo vai dar bênção, quem dá bênção é Deus. Então ele lutou com o próprio Deus. E agora, nós vimos o casamento, nós vimos que a Lia começou a dar filhos, não foi vista por Jacó, mas ela estava sendo vista por Deus. Agora, no contexto, eu coloquei um contexto arqueológico aqui, alguns costumes que tinham naquela época, tá? Nos costumes matrimoniais daquela época, os casamentos eram arranjados, né? A filha mais velha tinha que casar primeiro, por isso que o Labão colocou a Lia ao invés da Raquel, porque ele não poderia deixar ela casar primeiro. Ô, gente, olha para você ver como é que o Labão é tão, né? A falcatrua dele é muito grande. Por que ele não já era o costume daquele lugar, daquela época? Por que ele não chegou para Jacó e falou assim, a Raquel não pode casar primeiro, quem tem que casar é a Lia, porque ela é mais velha. Ele não falou isso, não. Ele deixou ele trabalhar, achando que ia casar com a Raquel. Mas era o costume da época. Jacó não sabia disso. O preço da noiva era comum. Era vendida ou por dote ou por trabalho. Jacó estava dentro da lei. As concubinas também eram costume da época. As servas Bila e Zilpa tiveram filhos com Jacó por ordem de Raquel e Lia. Raquel não podia ter filhos, deu a sua concubina. A Lia também, por inveja, também deu a sua concubina. Aí eu citei os documentos de Nuzi, que foi descoberto, tá, gente? Os documentos de Nuzi ainda estão expostos no museu e eles foram descobertos lá no Iraque. Nesse documento, eles mostram que as servas podiam gerar filhos em nome da esposa principal. Aí vocês me perguntam, mas se Deus não concorda com tudo isso, desses costumes, por que ele deixou? O plano dele era perfeito. Ele deixou porque o plano dele ia ser cumprido. Ele não aceitava, mas ele deixa. Mas tem consequência. Pode ter certeza que tem consequência. E Jacó teve consequência. Brigas no leito dele era diariamente, gente. Imagina um homem e 4 mulheres. 2 esposas. Uma fértil, outra estéril. 2 concubinas. Era cada coisa que vocês... Eu acho que a gente pode imaginar, né? A Bíblia não conta, mas a gente imagina. Imagina 4 mulheres. Cada uma com uma particularidade diferente. 4 TPMs. Imagina? Nossa. Então, vamos lá. As tábuas de Nuzi eram do século XV a.C. Elas reforçam as descobertas descritas em Gênesis, tá? Igual eu falo que... eles falam que a ciência explica Deus, tá? Não explica Deus. Mas o que acontece? Tudo que eles descobrem, eles veem que está na Bíblia. Tudo. Então, é impressionante, né? Eu acho que eu fico pensando, na hora que eu vejo esses estudiosos, eu vou pegar para dar aula, eu penso assim, gente do céu, está tudo escrito lá, por que esse povo não... tantos anos de estudo, é só ler a Bíblia. Está lá. Né? Agora, olha para vocês verem como que as confusões lá no Jacó era tensa. A gente vê em Gênesis 30, 14, 16, quem já leu falando das mandrágoras? Olha para vocês verem, a Raquel era estéril. E o filho de Lia, Rúben, o primogênito, encontrou essas mandrágoras lá no campo, quando ele estava fazendo a colheita do trigo lá. O que ele fez? Ele pegou essas mandrágoras. Gente, mandrágoras quer dizer... interessante que ela quer dizer, mandrágoras,
Tá vendo como é que ela parece um ser humano ali? Tá vendo? Tem umas perninhas. Aquela primeira imagem ali, ó, parece que tem umas mãozinhas. Elas têm elas, quer ver como é que chama? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Oi, pode perguntar. Não, não era droga. Sabe o que são as mandrágoras? Elas ajudavam na libido. Elas achavam que as mandrágoras ajudavam na fertilidade. Não era droga. Elas achavam que elas ficavam férteis. Que elas comiam e ficavam férteis. A Raquel achou que se ela comesse as mandrágoras, ela ia dar filhos. Aham. Aham. Alegre? Aham. Isso. Não, pelo que eu li e pelo que eu entendo na parte ali da ciência ali, essa fruta, ela vai atingir lá no sistema endócrino, né, para a liberação de hormônios. Então, o que acontece? A Raquel, naquela época, não só a Raquel, mas naquela época, eles achavam que essa planta aí poderia fazer elas terem filhos, até ocorrer a fecundação. Elas achavam que quando elas comiam aquilo, elas ficavam mais fogosas, elas ficavam com a libido mais quente, né? E elas achavam que ela ficaria grávida. Eu não li nada falando sobre que se poderia ser algum tipo de drogas. Posso procurar. Nos comentários bíblicos, eu até coloquei um aí. No comentário bíblico, falava que elas trabalhavam com a fertilidade. Naquela época tinha muita superstição, né? A superstição lá naquela época, dessas frutas, era uma delas de causar gravidez. Só que a Lia, quem encontrou foi Rubem, filho de Lia. A Raquel queria as mandrágoras. O que aconteceu? A Lia trocou as mandrágoras com a Raquel para passar uma noite com Jacó. Ela falou assim, eu troco com você. Provavelmente, lá tinha dias para o marido dormir com as mulheres. E o que aconteceu? A Lia queria dormir com Jacó. A Raquel queria as mandrágoras. Te dou, mas eu troco com você. Eu durmo com Jacó e você pode comer a fruta. Aconteceu, a Raquel comeu a fruta, mas quem engravidou foi a Lia. Olha para vocês verem. A Lia foi franco divina. Ela engravidou por Deus, não pelo fruto. Para vocês entenderem que isso que aconteceu do fruto não tinha nada a ver. Porque quem que dá os filhos é quem? É Deus. Podia comer quantas mandrágoras ela quisesse. Se Deus não quisesse dar ela o filho, ele não ia dar. Então, essa mandrágora, ela auxiliava na fecundidade. Aí o que acontece? Trocou. Passou a noite, não engravidou. Ali engravida. Imagina como é que ficou Raquel, gente, nessa situação. Minha irmã já não é estéril e ainda come a fruta e quem engravida é ela. Olha para você ver como que os planos de Deus são perfeitos. Não estava na hora ainda da Raquel engravidar. A Raquel tinha um coração duro.
A Raquel, provavelmente, ela enfrentava a Lia. Ela colocava a Lia ali no chinelo. Ela brigava com Lia. Não estava na hora ainda. Deus não tinha visto em Raquel a possibilidade ainda de dar filhos. Agora, nós vamos ver o legado dessas mulheres. Lia foi a mãe de Judá, de onde vem Jesus, o nosso Messias. Quando a Lia, ela entrega sua vida a Deus, ela tem o filho da promessa de Judá, que vai vir o Messias. Ela entregou a sua vida, ela esqueceu o Jacó de lado. Agora eu não vou pedir nada a Deus que traga o meu marido de volta. Agora eu vou olhar diretamente para o Senhor. E Deus mandou um filho para ela. E aquele filho, ela estava mais tranquila. E essa tranquilidade veio Judá. A Raquel foi mãe de José e Benjamim. Deus é perfeito que teve um plano para o filho da Raquel. José foi o salvador lá no Egito, que salvou o povo da fome. Foi governador do Egito, né? Ambos estão ligados à histórica messiânica de Israel. Tanto José e Judá tiveram uma promessa. Então, nós temos aí a promessa de Deus se cumprindo nas duas mulheres. Agora, eu passei já a genealogia, né? Ah, lá nós temos os filhos, né? Ali nós temos até o 11º José, e depois a gente teve o 12º, que foi o Benjamim. Não saiu ali, tá? Mas nós temos o Benjamim. Foi o último filho de Raquel. Nós vamos falar dele depois com a morte dela. Quando Jacó, ele teve os filhos, ele já não queria mais ficar. Isso tudo aconteceu, gente, lá na terra do Labão ainda, tá? Quando aconteceu, agora Jacó já tinha deixado o Labão rico. Agora ele pensou assim, agora eu quero trabalhar para minha família. Ele chega lá e fala com o Labão assim, eu quero ir embora. Aí o Labão arquiteta tudo de novo lá, né? Tenta passar Jacó todo para trás. Vocês vão ver lá na história, leem lá, por favor, Gênesis 31, 19, 35. Está a história lá. O que acontece? Depois que Jacó, né, vocês vão ler lá, que Jacó conseguiu sair, fugido também de novo, fugiu do seu tio. Olha o que a Raquel fez. Labão era idólatra. Ele não acreditava no Deus de Jacó. O que Labão tinha? Alguns ídolos, chamados de terafins naquela época. Gente, só que uma curiosidade, os terafins naquela época, quando a pessoa tinha, não era porque ela Labão era idólatra, tá? Mas algumas pessoas tinham aqueles terafins, não era só porque eles eram idólatras. Aqueles terafins, quando a pessoa tinha muita terra, ela comprava terra, hoje a gente não tem que ir no cartório passar a escritura, naquela época eles davam os terafins como moeda de troca. Eram umas imagens pequenininhas assim, olha. E eles davam esses terafins como moeda de troca. Então, o Labão, ele tinha vários terafins, porque ele tinha muita terra. E quando Jacó sai da terra do Labão lá, ele sai corrido, fugido. O que a Raquel faz? Vai lá e cata os terafins. Sabe por que ela catou o terafim? A Raquel, a Bíblia não fala que ela era idólatra. Ela cata aqueles terafins porque ela ficou com medo do Labão ir atrás do marido dela e deixar ele sem nada. Como ele tinha os terafins, ele estava em posse da terra do Labão. O que acontece? Labão saiu, quando ele deu falta dos terafins, ele saiu correndo da terra e foi atrás de Jacó.
Qual que é a desculpa do Labão? Vocês vão ver lá no texto. Como que você sai fugido desse jeito sem eu dar um abraço e um beijo nas minhas filhas e nos meus netos? Labão não estava preocupado com isso, não, gente. Labão vendeu as filhas, Labão não estava com amor paternal e nem fraternal, não. A primeira coisa que ele chegou falando que Jacó tinha roubado os terafins. E esses terafins eram o quê? A garantia da terra dele. A primeira coisa que ele chegou e falou assim, você roubou ao Jacó. Não roubei nada, não, roubou sim. Ao Jacó falou assim, então pode olhar em todo quanto é lugar, cadê esses terafins? O Labão olhou. Sabe o que a Raquel fez? Pegou os terafins, colocou debaixo da sela do camelo. Só que a Raquel estava menstruada e sentou em cima da sela. Naquela época não podia tocar em mulheres menstruadas por causa de ficar impuro. Por isso que a Raquel não era idólatra. Ela não teve cuidado nenhum com os terafins. Se ela fosse idólatra, ela não teria feito isso. Ela colocou os terafins lá e sentou lá em cima, bem nos dias de menstruação dela. Labão chegou, não podia vistoriar, porque ela já chegou e falou com ele assim, eu estou aqui, mas estou nos meus dias. Então, ele não quis olhar. E o que o Labão vira para Jacó e fala com ele? Ele quer de Jacó uma promessa, que ele não vai reivindicar nada do Labão, nenhuma terra. Por quê? Ele estava garantindo que o Jacó não ia voltar, ia reivindicar as terras por causa dos terafins. Acabou com a história da Raquel. A Raquel ainda roubou, além de tudo que a Raquel aconteceu, ainda roubou os terafins do pai. E deixou ainda Jacó com um problema seríssimo. Então, a Bíblia afirma que ela tinha roubado essas imagens, né? Esses terafins eram símbolo de autoridade e de herança, tá? Segundo esses documentos de Nuzi, possuir esses ídolos podia implicar em direitos sobre a propriedade familiares. Se o Jacó, quando chegasse lá no Labão, falasse assim, olha, eu tenho os terafins, a terra é minha, o Labão ficava sem nada. Por isso que o Labão foi correndo lá. Não era porque estava com saudade do povo, não. Por isso que agora ele fez esse documento lá com Jacó, falando com Jacó que ele não tinha que reivindicar nada. Então, a Raquel levou para assegurar a reivindicação da família de Jacó sobre os bens de Labão. Porque a Raquel ficou com medo do Labão ir lá e pegar todos os animais que o Jacó foi embora com eles, que o Labão tinha dado, ficou com medo de pegar. Então, ela levou os terafins para reivindicação. Era uma garantia, né, que deu errado. Agora, nós vamos ver que a Raquel, a Lia teve, entre os filhos das concubinas, a Lia teve 10 filhos, tá? E a Raquel teve 2, José e Benjamim. Só que a Raquel, quando ela foi ganhar Benjamim, ela morreu ao dar à luz. E ela foi sepultada em Rata, em Belém, tá? A Raquel, gente, história muito triste de Lia e não fica para trás. Quando a gente vê a história da Raquel, a gente vê também que a beleza dela não significava nada perante aos olhos de Deus. E a Raquel, ela teve uma morte muito rápida, muito precoce. Ela deu à luz aos filhos e o segundo filho, ela faleceu, né? A história de Raquel nos lembra que a vida é breve e incerta e que mesmo grandes bênçãos podem vir em meio a momentos de dor. A Raquel, ela foi uma mulher amada por Jacó, ela era estéril, ela não tinha a felicidade dos filhos. Quando ela teve a felicidade do filho, teve a felicidade do primeiro filho, de José, e agora ela teve
Benjamim. Benjamim, quando a Raquel ganhou ele e ela faleceu, Jacó queria dar o nome dele de Benoni. Só que não deixaram. Porque Benoni significa uma coisa muito ruim. Veio o nome de Benjamim. A história da Raquel também ensina que sobre o cuidado de Deus ao transformar a tristeza em esperança, como visto na mudança de nome Benoni para Benjamim. A esperança que agora Jacó tem. Só, gente, que a história de Jacó é longa, né? A história das 12 tribos é longa. Nós vemos que Jacó tinha um filho preferido, que era José, que a gente teve tantos problemas aí com a vida de Jacó, como a vida de todos os patriarcas, teve problemas. Então, quando você lê, gente, a descendência de Jesus foi toda problemática. Toda. Desde de Adão e Eva, nós paramos agora em Jacó com todos os problemas. Quando vocês leem Gênesis, vocês vão ver que Jacó tinha um filho preferido, que era José. E através disso, os outros filhos venderam o José. Então, nós temos que tirar muito exemplo dessas histórias e trazer para a família da gente. Porque a história da família de Jesus, a história da descendência de Jesus, a família dele não era santa. Não era. Essas mulheres que a gente está trazendo aqui, vocês vão ver em cada uma mais pecadoras do que a outra. É a descendência de Jesus. Porque ele tinha que vir para pagar os pecados até da sua descendência. Então, as aplicações que a gente tem, Deus vê o invisível e rejeitado. A Lia, uma mulher invisível, rejeitada pelo seu marido, e veio a promessa dela. O filho da promessa que iria se cumprir era através de Judá. As lutas humanas não impedem os planos divinos. Tudo o que foi feito por mãos humanas não é plano de Deus. O plano de Deus vem daquelas pequenas coisas. Aquelas coisas, quando você tenta ajudar a Deus, não dá certo. Olha as mandrágoras. Quem engravidou não foi quem comeu. Para que vai ajudar a Deus? Por que vai dar um empurrãozinho para Deus? Ele não precisa. Rivalidades familiares podem causar dor, mas também podem ser transformadas por Deus. Imagina a rivalidade dessas mulheres. Imagina. Por isso que Deus depois proibiu o casamento entre parentes, casamento com 2, com 3, dormir com concubina, não tinha isso mais. Nunca deu certo. Casamento é com uma mulher. O matrimônio é com uma. Não é bigamia, não é com mais. Nem sempre quem parece ter tudo, igual a Raquel tinha, beleza, amor, tinha paz ou plenitude. Porque ela não tinha o que ela queria. Ela não tinha os filhos. Não tinha. Nós não precisamos, a gente não precisa pensar que a gente está rejeitada pelo homem, rejeitada pelo marido, não. Nós temos paz com Deus. Quando a gente entrega a nossa vida. Não devemos ser aquela pessoa que procura no ser humano a paz. Gente, nesse mundo a gente não tem paz. A gente só tem paz quando a gente entrega a vida para Deus. Porque quando a gente trabalha e a gente pensa em fazer o homem feliz, nós não temos paz. Enquanto a Lia não entregou a vida dela para Deus e esqueceu de agradar o seu marido, ela não ficou tranquila. A Lia era uma pessoa sofrida.
porque ela não tinha o amor do seu marido, mas ela era vista por Deus. Enquanto a Raquel era vista pelo seu marido, honrada pelo seu marido, mas a promessa, ela não tinha o que ela mais queria, que eram os filhos, a bênção do Senhor. Então, nós temos que trazer isso para a gente. Agora, vou atrasar só 5 minutinhos. Algumas perguntinhas que eu quero deixar para vocês, e quem sentir à vontade, pode responder. Com qual dessas duas irmãs vocês mais se identificam? Quem quer responder para a gente? Raquel ou Lia? Com qual dessas duas vocês mais se identificam? Roberta? E agora? Amém. Quem mais? Identifica com Lia ou com a Raquel? Não, gente? Vocês anotem aí, então. O que aprendemos sobre identidade e valor pessoal na história de Lia? O que a gente pode entender, o que a gente aprende sobre a identidade, o valor que a gente tem? O que vocês acham? Qual que é o valor que a gente tem? Nós temos muito valor, não temos? O nosso valor, gente, ninguém pode nos desmerecer. Nenhum casamento, nenhum homem pode desmerecer você. Nenhum. Ele não tem direito de fazer isso. Não tem. Quando a gente casa por amor. E o homem tem que saber a posição dele de honrar a sua mulher. Ele não tem o direito de te tratar como Jacó tratava Lia. Não tem. Você tem um valor. Não esqueça disso. Para Deus, você é a bela pessoa. Para Deus, você é aquela pessoa bela, com aquele olhar fogoso. Quando você entrega a sua vida para Deus, a gente muda. Como a inveja de Raquel afetou sua fé e suas decisões? Gente, a inveja de Raquel, ela é tão maldosa, porque ela tratava Lia como uma qualquer. Ela sabia que Jacó preferia ela. Então, ela desmerecia. Além do Jacó desmerecer ela, desmerecer a Lia, Raquel também desmerecia ela. E a Raquel, ela tinha inveja da Lia ser fértil e ela não. Nós temos que trazer isso para a gente. Cuidado com as invejas e com as decisões que a gente toma. Cuidado. Como a cultura pode influenciar nossos relacionamentos e as escolhas de hoje? Gente, cuidado. Cultura é no mundo lá fora. A cultura, hoje eu vejo que depois que a gente é crente, a cultura está lá fora, o mundo que está lá fora não pertence a gente, não. Nós estamos aqui de passagem. Nós vamos dar conta da nossa vida para Deus, lá no nosso julgamento. Quando eu fiquei sabendo que nós vamos dar conta até dos nossos pensamentos, a passar no telão, hoje eu fico pensando, quando eu vou pensar, eu falo, Senhor, me perdoe pelos meus pensamentos. Mas nós vamos dar conta deles, porque Deus vai julgar pelos nossos pensamentos. Hoje, Ele é o nosso advogado, amanhã Ele é o nosso juiz. Cuidado com os costumes terrenos. Os costumes que estão lá fora é do mundo. Vamos ter a Bíblia como exemplo. Vamos ser mulheres virtuosas. Não é fácil. Eu sei disso. Eu sofro todo dia com a mulher virtuosa do Provérbios 31. Que eu olho para ela e não tem condição de ser essa mulher desse jeito. Não. Não é fácil, gente. A gente não pode dizer que isso é fácil, porque não é.
Mas nós temos que pedir a Deus todo dia discernimento e ajuda. Porque é só Ele. Porque os costumes que estão lá fora batem na nossa porta todo dia. Todo dia. Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque esses costumes não podem atrapalhar os nossos relacionamentos de hoje. Casamento, gente, é para a vida toda. Cuidado. Porque o casamento, ele é dado por Deus. Nós estamos aqui hoje por causa de Deus. E as nossas escolhas, nós vamos dar conta delas. Então, cuidado. Cuidado com o mundo. Cuidado. Pensem, leva para você no seu coração se você está se identificando com Lia ou com Raquel. Se você estiver se identificando com a Raquel, revejam os pensamentos de vocês. Revejam. Porque a Raquel, nessa história toda que a gente contou aí, era linda, maravilhosa. Mas olha o final dela. Cuidado, gente. Então, assim, para encerrar, no Salmo 147, 3, ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Então, a Raquel, ali ela foi tratada, porque ela entregou a sua vida a Cristo, entregou a sua vida a Deus. E Deus a honrou. E depois que ela teve Judá, todos os filhos dela foram entregues ao Senhor. Então, vamos entregar também a nossa vida a Ele. Vamos vamos tirar exemplo dessa vida, desse matrimônio aí de Jacó. Cada um que se identifica com uma mulher, dessa que a gente está vendo todos nessa série, veja o que você está se identificando. E vamos tentar nos identificar com aquelas que nos dão exemplo. Amém? Quer orar? Quem quer orar para nós? Quer orar, Paty? Amém. Vamos orar? Irmãs, essa história de hoje, a Vânia vai mandar, mas eu olhei ali, o início dela está em Gênesis 29 e vai terminar com a morte de Raquel ali em Gênesis 35. São 6 capítulos. Chega em casa essa semana, lê esses capítulos novamente, versículo por versículo, anota de novo aquilo que chamou sua atenção. Às vezes hoje a Vânia trouxe informações, mas quando você lê, o Senhor vai te dar mais revelação ainda, algo para a sua vida. Então não deixem de rever a história, tá? Com o seu olhar e com Deus ali, juntamente com você, para que você possa aprender ainda mais, viu? Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, por essa oportunidade, por essa palavra ministrada, Deus, por esses ensinamentos. Obrigada, Deus, por nos deixar tantos detalhes para que nós possamos refletir, trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso lar. E que em nome de Jesus o Senhor possa trabalhar em cada mulher aqui, Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem propósitos para nós. Muito obrigada, Deus, pela vida da Vânia mais uma vez, por cada uma que está aqui, que o Senhor possa nos proteger na volta para casa, as nossas famílias, essa semana, Deus, que nós possamos honrar ao Senhor como mulheres de Deus em tudo aquilo que nós fizermos, Pai. É a minha oração em gratidão ao Senhor por esse dia, Pai. Amém.